tudo bem? Estou aqui para a gente falar um pouquinho da nossa sequência, né, de fisioterapia hospitalar. Lembrando que em sala de aula a gente completou a parte de avaliação do paciente crítico e hoje a gente inicia a parte de exames, né? Exames de imagem e hemograma, que seria a continuidade referente, né, à apostila, ao livro de vocês, unidade 2, sessão 2, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de hemograma inicialmente e raio-x, tá bom? Lembrando que essa aula de slides estará também no portal de vocês, assim como o vídeo aula, a vídeo aula também, tá bom? Então vamos começar com o hemograma, né? Então o hemograma é a coleta de um sangue, certo? Para avaliar a questão da célula sanguínea, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho as principais alterações deste hemograma, tá bom? Então coletar um sangue é uma rotina em UTI, né? E dentro desse sangue o médico pode pedir exames de bioquímica, que são sódio, potássio, ureia, creatinina, lactato, enfim, uma série de exames de bioquímica, ou seja, para ele avaliar esse paciente como um todo, e o hemograma propriamente dito, que é o estudo dessa célula sanguínea, tá bom? Então o sangue é muito rico, né? Ele pode ser subdividido e avaliado em diferentes momentos, né? E um desses momentos é o hemograma, que é um exame muito comum dentro da terapia intensiva, tá bom? Então, o hemograma, propriamente dito, ou seja, um pouquinho desse sangue indo para uma máquina, ele vai para uma máquina centrifugal, ou seja, uma máquina que gira muito e separa o sangue em três partes, que todo o componente sanguíneo ele é dividido em três partes, tá bom? Então, a gente tem células sanguíneas, que são os eritrócitos, tá? Os glóbulos vermelhos, é o componente vermelho do sangue. A gente tem as células brancas ou os leucócitos, mais as plaquetas, que é o componente branco, né? O componente referente à imunidade do nosso sangue, e o plasma, que é a parte líquida desse sangue, tá bom? Então, sempre é assim que o laboratório, né, traz, depois ele consegue separar as células vermelhas das células brancas e subdividir isso em valores, né, quantificar, na verdade, esses valores para a gente ter uma noção de como esse paciente está, em termos de anemia, em termos de infecção e em termos de plaquetas baixas ou altas, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira parte do componente vermelho, tá? As células sanguíneas vermelhas do nosso sangue. Então, quando a gente tem um aumento dessas células no sangue, a gente tem esse sangue mais viscoso, como se ele estivesse mais grosso, tá? De uma maneira bem fácil de entender, tá? E esse sangue mais viscoso, ele é típico de pacientes fumantes, que tem mais células vermelhas do que os pacientes sem o fumo, tá bom? Então isso já é um primeiro dificultor, né? Porque o paciente com sangue viscoso pensa no trabalho do coração para bombear e levar esse sangue para a circulação sistêmica. Então o fumante já parte dessa desvantagem, né? Que o componente sanguíneo do paciente fumante, ele é rico em células vermelhas, é um sangue bem vermelho e viscoso, mais grosso do que o sangue tradicional, tá? Convencional. Tá certo? Então vamos lá para o que é importante dessa célula vermelha, a anemia, né? Então o componente principal, quando há essa separação aí do que é vermelho, do que é branco e das plaquetas, quando a gente pensa no sangue vermelho, nos eritrócitos, o que é importante a gente saber? A anemia, né? Então, glóbulos vermelhos em menor quantidade no nosso sangue são os processos anêmicos, tá bom? E glóbulos sanguíneos em aumento são os processos policitêmicos, né? Os
as hemoglobinas em maior quantidade, que o fumante é o nosso paciente que tem essa característica, tá bom? Então tá, já. Valores de referência, os valores de referência para hemoglobina, para os outros componentes, vocês não precisam decorar, guardar, porque todo laboratório vai trazer uma referência. O que é uma referência? Valor, né, aumentado em uma faixa de normalidade, tá bom? Então, por exemplo, nesse exame aqui que eu trouxe para vocês de exemplo, uma hemoglobina, ela está em 12,5 gramas e o valor de referência entre 12 e 15. Então, isso depende muito da máquina que está rodando esse laboratório, né, esse exame, e um valor de referência varia um pouquinho, mas normalmente é um valor padronizado, tá bom? Então, aqui no caso, a hemoglobina que nos interessa para saber se esse paciente está anêmico ou não, ele tem que estar com a hemoglobina e no mínimo 12, tá? E no máximo 15, tá bom? Então, valores abaixo, anemia, valores acima, policitemia. Muitas células sanguíneas do tipo vermelhas, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho da série branca. Série branca, então lembra, dividimos, né, esse sangue em 3 compartimentos e a série branca, ela nos refere ao que, gente? Imunidade, tá? Doenças infecciosas agudas. Então, quando a gente estuda os leucócitos, ou seja, a parte branca do nosso sangue, a gente está avaliando a questão, então, de infecção. Tá? Então, hemograma, a gente avalia a anemia, os eritrócitos, né, a parte vermelha, e quando a gente vai olhar para os leucócitos, a parte branca, a gente está avaliando a questão de infecção desse paciente, tá bom? Então, um valor de referência de 5 a 10, né, 1000 milímetros cúbicos, tudo isso não precisa, né, ter em mente, é só entender esses componentes, essas subdivisões, que é importante na prática clínica, né? Bater o olho no hemograma de um paciente, a gente já entender o que está se passando com ele em termos de anemia e em termos de infecção, tá? Então, o que é importante a gente saber dentro do hemograma? Do leucograma propriamente dito, que existem uma subdivisão, existem várias células brancas, tá? Que compõem o leucograma como um todo. Dentro dessa subdivisão, a gente tem células maduras, ou seja, células que já estão prontas para fazer a nossa defesa do nosso corpo, e células imaturas, ou seja, células que não estão prontas ainda, elas estão em processo de maturação para realizar a defesa, né, a nossa imunidade. Ela é composta por essas células, as células que compõem o componente branco, os leucócitos, tá bom? Então, dentro das células maduras, a gente tem neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. E o que é importante a gente ter só a divisão? Por que essa célula madura com imatura é importante? Por quê? Quem que produz essas células brancas? A medula óssea, nossa medula. Então, ela é uma constante produção e liberação dessas células para a nossa corrente sanguínea, para a gente ajustar e manter a nossa imunidade íntegra, tá bom? Então, quando nossas células brancas, elas têm mais células imaturas dentro de um exame, isso significa que o meu corpo está tentando combater algum processo infeccioso. Por quê? Porque existe um aparecimento em maior quantidade do que o normal de células imaturas, tá bom? E quando as células maduras estão ali no processo também em maior quantidade do que o habitual, lembra dos valores de referência, também, então, é alguma tentativa do meu corpo em responder a uma agressão, a alguma infecção, tá bom? Então, aqui, rapidamente, né, quais são, então, a nossa medula óssea, ela produz as células, né, elas ficam imaturas,
Então são vários momentos de células imaturas, mielócito, metamielócito, bastonete, segmentado. E aqui as células já maduras, cada uma com a sua respectiva função. Existem células maduras que são responsáveis por cuidar de vírus, tem células maduras que são responsáveis por cuidar de bactérias, existem células maduras que são responsáveis aos processos alérgicos e assim por diante, tá bom? Então, isso aqui é muito importante entender na hora que vocês forem interpretar esse leucograma, tá? Então, quando então a gente tem células acima do valor de normalidade, a gente está então pensando num processo infeccioso, tá bom? Então aqui, por exemplo, entre 10 e 15 mil de leucócitos totais, então lembra, leucócitos totais é um valor cheio e ele é subdividido nas células maduras e imaturas, tá certo? Então vamos lá, 10 a 15 mil, uma discreta infecção, de 15 a 20 mil, uma moderada infecção, uma entre 20 e 30 mil acentuada e 30 a 45 mil reações leucemóides, ou seja, já os processos leucêmicos, né, que existe uma desordem na nossa medula óssea referente a um processo patológico como uma leucemia, por exemplo, tá bom? De plaqueta, então o que é importante pensar nas plaquetas? O que é a plaqueta? É a nossa agregação